Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é André Oliveira, eu sou professor de Anatomia da UFPB e esse é meu canal Educação e Anatomia. Hoje tem playlist nova aqui no meu canal do YouTube. A playlist será sobre o sistema urinário. Eu vou dividir essa playlist em duas partes. A primeira será uma aula prática que ministraremos hoje sobre os rins e ureteres. A segunda parte será sobre a bexiga urinária e a uretra. Combinado? Vamos começar? Pessoal, vamos começar aqui nossa primeira aula de sistema urinário, tá? Nossa primeira aula prática. O que vocês estão vendo aí, pessoal, é um abdômen e a cavidade pélvica de um corpo, né, do nosso departamento de morfologia, tá certo? Então, primeiro, para entender o sistema urinário, vocês têm que entender como ele se contextualiza dentro da cavidade abdominal e dentro em parte, né, na cavidade pélvica, porque são os dois lugares, né, que a gente vai encontrar a maior parte do nosso sistema urinário. Hoje, em particular, a gente vai falar sobre rins e ureteres. Então, para esse assunto, realmente, eles estão localizados no abdômen, né, na cavidade abdominal e, em parte, na cavidade pélvica. Se a gente pensar nos dois outros órgãos que veremos em outros vídeos, a bexiga urinária e a uretra, esses dois órgãos vão estar na cavidade pélvica, né, no caso da bexiga, e a uretra, ela em parte vai estar na cavidade pélvica e em parte ela vai se apresentar numa região do corpo humano chamada de períneo, tá bom? Mas bom, vamos falar sobre o nosso objetivo de hoje, que são os rins e os ureteres. Como é que a gente acha aqui, primeiro, os rins? Vamos falar primeiro sobre os rins. Contextualizando, né, o rim na cavidade abdominal, é importantíssimo que vocês entendam algumas estruturas que estão aqui nessa cavidade abdominal até chegar os rins, tá? Então vamos lá, vamos entender aqui um pouco do que está acontecendo aqui. Esse aqui é o fígado, tá, pessoal, para que vocês se localizem, tá? Fígado. Esse é o estômago, tá? E o estômago, vocês sabem, se continua, né, fazendo uma curvinha aqui, né, e depois que termina o estômago, começa o duodeno, tá? E o duodeno é uma parte do intestino delgado. Chega um determinado momento que o duodeno passa a ser a segunda parte do intestino delgado, que é o jejuno, que vejam foi seccionado aqui, né, o jejuno, ok? E aí a gente retirou o jejuno, né, e o íleo também, que é a parte seguinte do intestino delgado, porque aí fica mais fácil de mostrar a vocês onde é que estão os rins. Então a gente retirou o que muitos chamam de alças intestinais, né? Na verdade é o jejuno e o íleo, né? O duodeno ficou, e a gente deixou aqui o estômago, o fígado, o fígado, o estômago, uma parte do intestino delgado que é o o duodeno, e a gente deixou aqui também uma parte do intestino grosso, tá? Então aqui vocês estão vendo o intestino grosso, eu vou tirar aqui o estômago para vocês verem, aqui, tá? Uma parte, né, do intestino grosso, né? Veja que aqui a gente já tem o colo descendente, né? Colo sigmoide, e aqui já é o reto, né? Indo para o canal anal, lá mais inferiormente, tá certo? Bom, eu vou tirar também aqui, ó, tá, pessoal? Vou colocar para esse lado, estou rebatendo uma parte do intestino grosso que fica para o lado direito. O que é que eu fiz aqui também? Rebati, olha aqui, ó, rebati o estômago e veja que atrás do estômago, posteriormente, tem esse órgão aqui. Vocês estão vendo aí? Acho que dá para ver, né? O pâncreas, veja que a cabeça do pâncreas fica fixada ao jejuno, né? A parte descendente, né, do duodeno, perdão, eu falei jejuno, né? Quero falar toda hora jejuno, mas é o duodeno, tá, pessoal? Aqui é o duodeno, tá certo? A parte descendente do duodeno, cabeça do pâncreas, colo, né? Todo o corpo, né, do pâncreas até a cauda, até chegar aqui, como vocês estão vendo, no baço, tá? Essa estrutura aqui, estão vendo aí? É o baço, tá certo? Então veja que fica posteriormente ao estômago o pâncreas, né?
E aí a gente pode rebater também o pâncreas junto com, já ia falar de jejum de novo, o duodeno, tá certo, pessoal? Então aqui, ó, rebati, vamos lá, recapitulando. Rebati o estômago junto com o, olha aqui, duodeno e junto com o pâncreas. Quando a gente rebate esses três, ó, junto com o fígado, fica muito claro o posicionamento dos rins, que é o nosso objetivo de hoje. Porém, numa dissecação, vocês não vão ver numa dissecação os rins aparecendo dessa forma, somente você tirando, né, do campo, né, de visão o estômago, pâncreas, duodeno, fígado. Não. Quando a gente tira esses órgãos, vocês vão ver que toda essa parte da abdominal ela vai ficar coberta, ela vai ficar um pouco amarelada por uma estrutura que a gente vai estudar ainda no sistema digestório chamada de peritônio, tá? Então, o peritônio ele reveste a cavidade abdominal, certo? E reveste, né, essa parte posterior da cavidade abdominal. Só que os rins, vocês estão vendo aqui, por quê? Por que vocês estão vendo os rins? Por que vocês estão vendo aqui a veia cava inferior? Por que vocês estão vendo aqui a aorta? Porque foi retirado o peritônio posterior da cavidade abdominal, da cavidade peritoneal, tá certo? Então foi retirado esse peritônio. Quando você retira o peritônio e vê os rins, fica muito claro que os rins, assim como os grandes vasos que eu acabei de citar aqui, são estruturas retroperitoneais. Ficam atrás, posteriormente ao peritônio. Então, é esse o primeiro conceito estratigráfico, ou seja, em camadas, que vocês têm que ter sobre os rins, que ele é um órgão retroperitoneal. É um órgão retroperitoneal que você tem que tirar o peritônio. Aí você diz assim, André, se eu tirar o peritônio eu já vejo o rim. Não. Vocês vão vê-lo, tá? Coberto por uma massa de tecido gorduroso, chamada de corpo adiposo pararrenal. Aí você vai tirar esse corpo adiposo pararrenal, aí você vai ver o rim, né, André? Não. Você vai ver agora uma fáscia, chamada de fáscia renal. Ah, André, então é só tirar a fáscia que você vai ver o rim, né, André? Não. Você vai ver agora a cápsula adiposa, que muitos livros trazem como gordura perirenal, trazem como corpo adiposo perirenal, mas o nome correto é cápsula adiposa, somente isso, tá certo? André, então se eu tirar a cápsula adiposa, eu vou ver o rim, né, André? Não, você vai ver, tá? Eu diria uma última camada que na verdade já dá para ver o rim e dá para ver aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar, tá? Mas se aproxima um pouquinho. Eu não sei se eu vou conseguir aqui nessa, pronto, aqui eu acho que dá para ver. Estão vendo aqui um tecido facial, tá? Estão vendo aqui esse tecido facial envolvendo uma parte do rim? Isso é chamado de cápsula fibrosa, tá? Do rim, cápsula fibrosa. É a última camada, ou seja, é uma camada que já dá para ver, né, o rim, porque reveste esse rim intimamente, não é isso? E aí fica muito claro, né, que aí vem o rim, finalmente chegou o rim, finalmente chegou essa dissecação, né, que vocês estão vendo aqui na frente de vocês, tá? Então veja que dissecar o rim, né, não é tão fácil, né? Assim, você tem que passar por várias camadas, né? Vocês têm que passar por toda essa estratigrafia, que fiquem ligados, eu vou mostrar a vocês nessa imagem com os respectivos nomes, né, que eu acabei de demonstrar para vocês. Bom, pessoal, depois que vocês viram aí essas camadas que eu citei, né, que a gente tem que dissecar até chegar ao rim anteriormente, né, lembrando que essa é uma dissecação por via anterior, muitas das cirurgias dos rins são por via posterior, que aí nas imagens que vocês viram anteriormente, vocês também vão ver que o acesso ele é mais simples, tem menos camadas,
como essas que a gente falou, que tem que anteriormente tem que passar pelas vísceras abdominais, tem que passar por todos esses tecidos, né, de tecido gorduroso, né, que vocês viram, fáscia renal, etc. Por trás é mais fácil. Se vocês voltarem aí o vídeo e virem o corte, né, que é parecido com o corte tomográfico, vocês vão ver que o rim, ele posteriormente ele é muito mais fácil de acessar, porque ali só tem a pele, tecido adiposo, depois você vai entrar na musculatura do dorso e em seguida, né, aí já vem a gordura, né, pararenal, e aí você já tem um acesso mais à fáscia renal e um acesso mais fácil aos rins. Afinal, eles são órgãos, né, que estão na cavidade abdominal, numa posição mais posterior, como eu já disse, ele é retroperitoneal. Os rins eles estão entre T12 e L3, claro, isso é pensando nos dois rins, claro que vocês já estão cientes que tem um rim que é mais baixo que o outro, né, por causa da presença do fígado, então vai ter, né, diferenças, né, no nivelamento entre o rim direito e esquerdo, e vai ter, né, uma diferença, né, nesse nivelamento, nesse nível vertebral e nas suas relações posteriores com as costelas 11 e 12, muito por conta da respiração, né, ou quando você está, por exemplo, assim, deitado, ou quando você está em pé. Então, esses níveis vão alterar um pouco se você mudar a sua posição e durante a sua inspiração e expiração, tá? Lembrando que os rins ficam nessa sua posição anatômica, tá? Por conta de todas aquelas estruturas que estão revestindo ele, né? Que estão encobrindo ele, né? A cápsula adiposa, a fáscia renal, o corpo adiposo pararenal, tudo aquilo que a gente falou é o que mantém o rim em sua posição anatômica, tem que ficar claro isso, tá certo? Bom, contextualizando então o rim em sua posição anatômica, pensando que não existe um caso de uma pitose renal, ou seja, uma queda da posição anatômica, uma saída da sua posição anatômica, que a gente chama muito de queda do rim, né? Mas o nome correto é pitose renal. Então, vocês têm que saber, além dessa localização, na verdade, para facilitar a localização, você tem que saber as relações dos rins com essas vísceras, né, que estão aqui na cavidade abdominal. Então, posteriormente, pessoal, não sei se eu vou conseguir mostrar aqui, mas aqui atrás vão estar dois músculos importantes, né, que vocês veem em parte aqui, né? O psoas maior, ele corre até aqui em cima, então o rim fica repousando posteriormente no psoas maior, e esse músculo aqui, né, que também vai ficar aqui atrás dos rins, é o músculo quadrado lombar. Então, é uma relação muito íntima, tanto do rim direito com o rim esquerdo, posteriormente com esses dois músculos, tá? É uma relação muito muscular que os rins têm posteriormente. Claro, vão passar nervos, né? Vocês estão vendo aqui, que tem nervos passando atrás, né? Você vai ter atrás dos rins, você vai ter os nervos subcostais, vai ter o nervo ilipogástrico, ilinguinal, passando realmente posteriormente aos rins, né? Além dessa relação muscular. E na frente dos rins, né, tem relações importantes, né? Aí a gente tem que falar de cada rim. No rim direito há uma relação anatômica importante, né, com o colo ascendente, né? Tem o colo ascendente do intestino grosso, tem uma relação importante. O rim direito, ele também tem uma relação com o fígado, né? Como vocês estão vendo aqui, tem uma relação com o fígado anteriormente, tá? Além do fígado, vocês viram aqui que se a gente baixar o estômago, né, a gente vai ver aqui o duodeno, né? Então veja que o duodeno tem uma relação íntima, olha aí, ó, anterior com o rim direito, tá certo? E com o rim esquerdo, né, esse rim aqui, veja que o pâncreas, né, tem uma relação íntima com o rim esquerdo, o próprio estômago, claramente, né, tem uma relação anterior, né, o rim tem essa com relação anterior, o estômago também, tem uma parte, né, do intestino grosso também que vai ficar na frente do rim, né, que aí agora já é o colo descendente, que vai ter uma relação maior, vai ter uma parte do jejuno que vai estar em contato, que a gente retirou aqui, um jejuno vai ter contato também na parte mais inferior do rim esquerdo, tá certo? Então essas são as principais relações. O rim esquerdo também vai ter um contato, ó, como vocês estão vendo aqui, com o baço, tá certo? Olha o baço aqui, tem um certo contato com o baço. Então essas são as principais relações, tá? Do rim direito e do rim esquerdo. Para finalizar as generalidades, né, sobre os rins, eu não falei porque é um conteúdo mais
teórico, vamos dizer assim, mas que fique bem claro, né? Vou só resumir aqui que a função do rim, ela não deve se resumir apenas a produzir urina, né? Claro que é uma função importantíssima, vocês têm que entender o que isso é, né? O que isso se transmite, se traduz em função renal. Vocês sabem que o fato de produzir a urina, você vai ter aí um importante controle pressórico, né? Por conta dessa produção de urina e toda uma questão fisiológica que não vale a pena comentar aqui. Você vai ter toda essa função renal por conta da produção de urina traduzida em equilíbrio hidroeletrolítico, né? Então, tem função hidroeletrolítica, balanço hidroeletrolítico, os rins, entre várias outras funções, tá? Então, o meu recado, vamos dizer assim, teórico, cognitivo, é que vocês não limitem os rins somente a um órgão de produção de urina, né? Como se fosse somente isso, né? Tem que se traduzir fisiologicamente em funções mais objetivas, que vão colaborar com a vida, né, do indivíduo, tá bom? Bom, pessoal, então essas são as generalidades que eu tinha para falar para vocês, né? Eu acho que chegou o momento de falar que a gente tem um contato mais íntimo com os rins, tá? Então vejam aí na próxima sessão do vídeo. Bom, pessoal, vamos falar agora do rim, né, propriamente dito. Vamos falar da morfologia externa do rim. Os rins têm 2 polos, 2 margens e 2 faces. Os rins têm uma face anterior, que ela tem, como eu digo com meus alunos, uma barriguinha, né? Então, se a gente pegar um outro rim aqui, se vocês olharem, tem uma parte anterior, que é mais gordinha, tem uma barriguinha, e uma parte posterior que é mais plana. Olha aí, para vocês verem. Plana aqui atrás, na frente tem uma elevação, tem uma barriguinha, tem uma convexidade, tá certo? Então, aqui vocês estão vendo só sobre uma perspectiva, né? Com o rim que eu mostrei agora, vocês conseguiram ver as 2 perspectivas. Então, aqui é o rim direito, né? Com sua face anterior, e aqui, posteriormente, a face posterior, tá? Os rins têm 2 polos, né? Então, vamos olhar aqui no rim pode ser aqui também, vou mostrar aqui. Um polo superior, um polo inferior, tá? Então, face anterior, face posterior que está atrás, face posterior que está atrás, polo superior, polo inferior, uma margem medial que tem 2 convexidades e uma concavidade, que é uma região chamada de hilo renal, por onde vai sair ou entrar, no caso aqui, entrar veia renal, depois tem a artéria renal e, por último, a pelve renal. Eu costumo chamar isso para os alunos de VAM, tá? Desculpa, VAP, tá? Veia, artéria e pelve renal, é o VAP. VAP porque é veia, artéria e pelve renal, de anterior para posterior, combinado? Entenderam isso aí? Bom, então vamos aqui mostrar isso na prática. Olha aqui, pessoal, que linda essa parte aqui, ó. Veja se vocês conseguem ver, aproxima mais aqui. Vou subir mais um pouco. Tá vendo que está saindo um vaso aqui, ó? Se a gente for seguir ele, olha aqui, ó, peguei ele, e olha para onde está indo, para essa grande veia aqui que está do lado direito, que aqui está do lado mais para o lado esquerdo, é a aorta, né? Você já conhece. Isso aqui é veia cava inferior, aqui é a aorta abdominal. Então isso aqui é a veia renal, tá certo? Veia renal, tá certo? Veja aqui, ó, que saindo da aorta tem a artéria renal, indo em direção ao rim. E mais posteriormente vai ter a pelve. Se você for ver, vejam aqui desse lado. Olha aqui a pelve renal. Vejam que ela está mais posterior, como eu disse, né, no VAP. Olha aqui, a pelve renal. Pelve renal. Que quando passa o polo inferior do rim, você já vai chamar de ureter, que é o próximo órgão que a gente vai ver já já. Tá aqui o ureter, mas vamos falar do rim. Então, pessoal, resumindo, 2 polos, o polo superior que eu queria mostrar para vocês, olha que legal aqui, ó. Vejam aqui, ó. Aqui, pronto. Para ficar bem claro para vocês,
aqui, em contato com o polo superior que está aqui. Veja que há uma fáscia, né, que separa esses dois, né, órgãos, tá? Coloca um pouquinho mais para trás, isso. Olha aí, isso, olha aí que legal. Aqui, tá? É a glândula suprarrenal, tá? É uma relação íntima com o polo superior do rim, tá bom? Então, mostrei para vocês aqui, né, a relação, né, uma das relações superiores que os rins têm, que é com a glândula suprarrenal. Tem outra função, né, não está associada à função renal, tá certo? E mostrei para vocês o conceito de hilo renal, né, mostrando aqui para ficar mais fácil, que é essa região por onde sai o VAP, né, que a gente viu, veia, artéria, pelve renal, e a depressão que fica no hilo renal, junto com gordura, para vocês não confundirem, é chamada de seio renal. Então, o hilo é a região, né, de entrada e saída de vasos e da pelve renal, saída da pelve renal, e a depressão em si é o seio renal, tá certo? Então, pessoal, fica ligado na próxima sessão do vídeo que a gente vai fazer um corte no rim para que vocês vejam a morfologia interna, porque essa é a morfologia externa. Pessoal, tem um rim aqui nas minhas mãos, e eu queria mostrar agora a morfologia interna dos rins. Então, a gente faz esse corte, né? E eu vou apresentar para vocês algumas partes da morfologia interna dos rins. Então, aproxime aí um pouquinho, isso. E vejam o seguinte, essa parte externa do rim, vejam que ela é mais clara, é chamada de córtex renal. Tá? A parte mais interna, essa aqui, antes de começar os cálices, que eu vou falar dele já já, os cálices renais, vão formar a pelve renal. Essa parte mais interna aqui é a medula renal. E a medula renal, ela é representada, não sei se vocês estão conseguindo ver, vou tentar mostrar aqui um pouco contra a luz. Estão vendo que tem umas partes mais escurinhas, aqui, 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 aqui. Essas aí são as pirâmides renais, tá certo? Quando você junta o córtex, que está periférico, com a pirâmide renal, tem muitos autores que chamam isso de lobos renais. Lobos renais. Tá certo? Ok? Tem alguns autores que chamam dessa forma. Estão notando que entre as pirâmides tem uma invaginação do córtex, tem uma parte mais clarinha como o córtex que fica entre as pirâmides? Isso são as colunas renais. Aqui também, ó, coluna renal. Fica entre duas pirâmides renais. Tá certo? Vocês vão ver no ápice da pirâmide, deixa eu ver se eu consigo mostrar uma bem bonitinha para vocês. Aqui, ó. Essa pirâmide aqui, o ápice da pirâmide, esse ápice aqui, que vai colocar a urina para esse cálice renal, que já a gente fala. Esse ápice é chamado de papila renal. É por aqui que vai sair a urina. Por que é por aqui que vai sair a urina? Porque nessa parte que a gente descreveu de medula renal, né, que é representada principalmente pelas pirâmides renais, e o córtex renal, é nessa região de córtex e medula renal que vão estar os néfrons, aqueles que vão filtrar, né, e filtrar o sangue produzindo a urina. Tá certo? E aí toda a urina produzida pelas papilas renais vão para os cálices renais. Aí, para mostrar bem didaticamente o que são os cálices renais, eu mostro essa peça aqui para vocês, que está bem mais legal. Então vejam, né? Aqui os cálices renais menores, que formam cálices renais maiores, são esses dois aqui. Normalmente os maiores são em número de 2 ou 3, que vão formar a pelve renal que sai do rim. Tá certo? Então, repetindo, cálice renal menor, pode ter de 7 a 9 cálices renais menores. Tá? E aqui são os cálices renais maiores. E aqui a pelve renal. Tá certo? Então, essa é a essência, tá, pessoal, da morfologia interna dos rins. Se vocês conseguirem identificar essa estrutura, vocês entenderam de maneira eficaz
a morfologia interna dos rins, tá bom? Pessoal, vamos estudar agora os ureteres. Também um órgão duplo, né, assim como os rins, do sistema urinário. E eles são órgãos longos, né, que transportam a urina dos rins até a bexiga urinária que está na cavidade pélvica. Então aqui eu tenho o ureter direito, tá certo? E o lado esquerdo não foi totalmente dissecado, então a gente não vai ver tão bem o ureter esquerdo aqui. Vou mostrar só do lado direito. É um órgão simples, né? Como eu disse, um órgão de transporte, né, de urina do rim até a bexiga. E ele tem, como ele é um órgão longo, ele é dividido em partes. As partes são as seguintes: a parte que está no abdômen, né, é a parte abdominal. Quando entra na cavidade pélvica, vai ser chamado parte pélvica do ureter, tá? Só que tem alguns autores que chamam de parte intramural, que é quando entra na bexiga. Essa dissecação aqui não está das mais legais para mostrar isso, então a gente não vai mostrar. Vejam que é uma dissecação feminina, pode aproximar aqui na cavidade pélvica, você vê que aqui é um útero, né? O ovário, né, esquerdo, o ovário, né, direito, pode vir para cá, isso, aqui ó, ovário direito também, tá? Ovário direito, ovário esquerdo, útero. Tá? A gente nessa pelve feminina, a gente não vai conseguir visualizar bem, tá? A parte intramural. Por isso que eu trouxe para vocês aqui uma bexiga, vejam aqui, vou colocar aqui no meio, masculina. Como é que você sabe que é masculina? Porque você já vê posteriormente e inferiormente a bexiga, que está aqui, a próstata, né? Aqui masculina. Então aqui está a próstata, vou mostrar assim para vocês. Onde vocês veem, né, aqui. Primeiro, não confundam, né? As glândulas seminais, né? Deixa eu mostrar melhor para vocês. As duas glândulas seminais, de um lado e do outro. Chegam junto com as glândulas seminais também os ductos deferentes, aqui e aqui, ducto deferente. Aí não confundam o ducto deferente que está medial à glândula seminal, aqui é a glândula seminal, aqui é o ducto deferente. Não confundam com outro ducto, né? Que parece muito com o ducto deferente, mas veja que não vai em direção à próstata. Veja que a glândula seminal e o ducto deferente vão em direção à próstata. E esse aqui não. Esse aqui, veja que vai entrar na parede da bexiga. Tá? Tudo isso aqui é a bexiga urinária. Vejam ela internamente também. A gente vai mostrar isso na próxima aula do sistema urinário. Eu só queria mostrar aqui que quando esse ureter entra na parede da bexiga, nesse momento aqui, ele tem um trajeto dentro da parede da bexiga, que a gente tem que dissecar, mas que dá para ver aqui uma parte. Esse trajeto é chamado de trajeto, né, ou parte intramural do ureter, tá certo? Do ureter, tá certo? Voltando aqui para a cavidade abdominal, só curiosidade para a gente finalizar o nosso papo sobre o ureter. O ureter, ele tem uma aplicação clínica bem interessante, né? Quando se pensa no diâmetro, né? Que vai mudando até chegar à bexiga. Então, tem locais que tem um estreitamento maior do diâmetro do ureter. Esses 3 locais são 3 locais clínicos de importância. São chamados de colo do ureter, que fica no nível do polo inferior do rim, tá? O momento que esse ureter cruza os vasos ilíacos, vejam aqui, ó, os vasos ilíacos, aqui a artéria aorta abdominal, a artéria ilíaca comum direita, a artéria ilíaca comum esquerda, aqui é a veia cava inferior, com sua veia ilíaca comum esquerda, veia ilíaca comum direita, tá? E vocês veem que passam por cima desses vasos ilíacos o ureter. Então aqui ele fica mais estreitado. E esse trajeto estreitado é chamado de trajeto ilíaco do ureter. Por que é importante entender esse estreitamento no colo, esse estreitamento no trajeto ilíaco e aquele trajeto que a gente viu intramural? Porque são as partes que, por exemplo, se tiver um cálculo renal aqui, né, a famosa pedra nos rins, quando ela descer pelo ureter, há uma tendência, né, dela se alojar nesses estreitamentos, causando dores, tá, no paciente. Tá? Então é por isso que eu tinha essa aplicação clínica, né, esses trajetos anatômicos para mostrar a vocês, que referem-se à
a diminuição do diâmetro que o ureter tem nesses pontos, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou do vídeo, curte, compartilha. Lembrando que é um vídeo por semana aqui no canal. Vejo vocês no próximo vídeo, tá? Tchau!